Olá, queridos alunos, eu sou o professor Regis, professor de Geografia do EJA 3, tá certo? Hoje a gente começa um assunto super interessante, né? Que é chamado o que, pessoal? Olha aí, ó. Camadas da Terra. Se você quiser copiar esse esquemazinho, né? Você dá aí um pause, tá certo? Ó. Lembrando que todo este conteúdo, né, está na parte de baixo, lá do arquivo do link, né? Tá o link para a gente assistir essa videoaula e logo abaixo está transcrito, né, o conteúdo, tá certo? Se você assistiu a aula, tá certo? E entendeu, quase não tem necessidade de você ler aquele texto, é só responder as perguntas. Primeira dica, né? O celular sempre naquele modo deitado, que você vai ter uma visualização melhor, tá certo? Terminou, você entrega as atividades, bate uma foto, né? Sempre entre em contato com a gente no período da noite, né? Lembra, nós somos EJA 3 do turno da noite, de segunda a sexta. A gente sempre à noite está tirando a dúvida de vocês, tá ok? Então vamos lá. Geografia, EJA 3, professor Regis, né? Sejam bem-vindos e vamos aqui aprender, né? Teve dúvida, entre em contato com o grupo que a gente esclarece, tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar das camadas da Terra. O conhecimento que a gente tem hoje, lógico, que de início ninguém sabia, né? Eles diziam até brincando, a parte de dentro, a parte de fora, o céu, né? Dentro da Terra, né? Quem falou muito isso foi Heródoto, tá certo? Ele falava que tinha o céu, né, que é aquela parte toda iluminada que a gente observa, e tinha Hades, que era a parte interna da Terra. Então, durante muito tempo, foi só isso, não se sabia de nada. Com os estudos, começaram a ter as observações. E os geólogos, né? Geólogos são aquelas pessoas que estudam a Terra, né? Os geólogos, eles fazem um estudo dos terremotos, tá certo? Então, os terremotos, eles são medidos através de um aparelho chamado sismógrafo, né? Que são as ondas sísmicas, tá certo? Então, eles começaram a observar, né, essas ondas sísmicas quando aconteciam os terremotos, tá certo? Então, né, essas ondas produzidas pelos terremotos, chamadas ondas sísmicas, através de um aparelho chamado sismógrafo, né, e em alguns vulcões eles começavam a observar as rochas que tinham lá, tá certo? Então foi através desse estudo, do estudo dos sismógrafos, que os geólogos, que hoje a gente sabe muita informação das chamadas camadas da Terra. E através desses estudos, nós hoje sabemos que temos três. Nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Então, perguntinha já, né, das suas atividades. Quais são as três camadas da Terra? Vamos lá? Núcleo, manto e crosta terrestre. Repetindo, quais são as três camadas da Terra? Núcleo, manto e crosta terrestre. Fiz aqui um pequeno desenho, lógico que no seu arquivo lá o desenho está bem melhor, né? Essa camada externa aqui, onde a gente vive, é a crosta terrestre. Logo abaixo eu tenho o manto, que é este que está em amarelo, e em vermelho eu tenho quem? O núcleo, tá certo? Então, repetindo, eu tenho a crosta, eu tenho o manto e eu tenho o núcleo. Como é que eu sei que tenho essas três camadas? Certo? Através dos geólogos, né? Dos estudos de quê? Das ondas sísmicas e das lavas vulcânicas. Então, durante muito tempo começou a se fazer esse estudo e tem-se a certeza hoje em dia que nós temos três camadas na Terra. A crosta terrestre, né? A na qual nós vivemos. Logo abaixo eu tenho o manto e eu tenho a parte central, o núcleo, tá certo? Vindo para cá, então está aqui observando as três camadas da Terra, né? O núcleo, ele chega até 4.800 graus Celsius, bem quente, tá certo?
Este núcleo, ele pode ser interno e externo. Mas as pessoas chegaram até o núcleo? Não, tá certo? Esses estudos são feitos através do quê? Das ondas sísmicas, dos chamados sismógrafos, tá certo? Este núcleo, ele pode ser interno ou externo, tá certo? O núcleo externo é uma camada pastosa, tá certo? E o núcleo interno, né, é uma camada sólida de ferro, principalmente ferro, e uma pequena quantidade de níquel, tá certo? Então, essa parte central aqui de vermelho é ferro, ferro sólido. Essa parte de fora aqui, né, é o ferro pastoso, tá certo? Ferro com a mistura do níquel, tá certo? Bom, logo após eu tenho essa camada em amarela que é o manto, que também a gente pode chamar de quê? De magma, né? O magma é aquela lava pastosa que sai nas erupções vulcânicas, tá certo? Então, o magma é um material pastoso e muito quente, tá certo? Ele vai fazer, por estar muito quente em movimentação, ele vai fazer as placas tectônicas se movimentarem, que é o que a gente ainda vai estudar sobre placas tectônicas. E através desse movimento do manto, eu tenho os terremotos, eu tenho o quê? As erupções vulcânicas, tá certo? Então, o núcleo, essa parte central, ela é sólida, ferro. Aqui ele já é mais pastoso e logo após eu tenho um manto. O manto onde eu vou ter o quê? O magma. Como é que eu sei tudo isso? Através do estudo dos sismógrafos, das ondas sísmicas. Eu faço as observações e tiro as conclusões. E nós temos a crosta terrestre, essa aqui, ó, do lado de fora, na qual nós estamos, né, na crosta terrestre, que também, pessoal, pode ser chamado de quê? De litosfera ou superfície terrestre. Essa litosfera, ela pode ser continental, né, no continente e nas ilhas, ou seja, em terra firme. Essa crosta, ela pode ser oceânica, em oceanos e mares. Na crosta terrestre eu vou ter o quê? Rochas, minerais, solo e água. Viu como é tranquilo? Vamos lembrar de tudo de novo? Bora, tá certo? De início, né, os estudiosos não tinham conhecimento das camadas da Terra. Então, dizia-se que tinha o céu e dentro da Terra. Através da ciência, dos geólogos, né, através das ondas produzidas por terremotos, eles começaram a fazer observações, as fendas, os buracos que ficavam e ficavam analisando as rochas. Com o desenvolvimento da ciência, né, eles puderam estudar melhor as ondas sísmicas e as lavas vulcânicas através do aparelho chamado sismógrafo. E chegou à conclusão que eu tenho 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A crosta é essa camada superficial, logo após eu tenho o manto e a parte interna é o quê? O núcleo, tá certo? Aonde cada um deles vai ter as suas principais características. No núcleo, o núcleo pode ser interno e externo. O núcleo interno é uma camada sólida de ferro e níquel, né? Externo é uma camada o quê? Pastosa. O manto é aquele material pastoso, aonde ele vai movimentar as placas tectônicas, tá certo? Aí vai ter os terremotos, os vulcões, aquela história toda. E eu tenho a crosta terrestre, que é também chamada de quê? De litosfera, tá certo? Eu tenho a crosta continental e a costa oceânica. Na crosta eu vou ter o quê? As rochas, os minerais, solo e, lógico, o quê? Água, tá certo? Teve dúvida, sabe o que tu faz? Repete o vídeo, certo? Qualquer coisa tem um textozinho maravilhoso para você compreender o que eu falei. Ainda está com dúvida? Entre em contato lá no grupo, sempre a partir das 6h30, nós estamos lá de braços abertos para receber suas atividades e tirar dúvida e conversar, tá ok? Então, agora o que é que você faz? Você faz as atividades, bate a foto e envia lá para o grupo, sempre de segunda a sexta-feira, no período, né, de 6h30 da noite, tá ok? Ó, fiquem aí com a imagem, né, da aula de hoje, né, e até a próxima semana.